Para seu pesar, Leyline descobriu que, embora o clã Ouroboros tivesse uma longa herança e fosse uma organização grande e poderosa, havia muitas tradições e regulamentos complexos que eram muito tediosos. Especialmente em termos de hierarquia, ninguém sabia se era herdado das serpentes Kemoin gigantes, mas sua hierarquia era muito rígida. Anteriormente, mesmo que fossem todos Varlocks da serpente gigante Kemoin, Kesha, que havia alcançado a fase do vapor, não daria atenção a alguém como Leyline. No entanto, no momento em que ele fez o avanço, aqui estava ela, sua atitude tendo mudado completamente. Isso tinha confundido Leyline. Lucian era o mesmo. Aquele que estava na Crystal Phase era o mais forte aqui, e sentou-se em silêncio em um canto, bebendo presunçosamente. Infelizmente, todos já haviam aceitado esse comportamento como norma. Mesmo que ele revirasse os olhos internamente, Leyline entendia que ele só podia fazer as coisas de acordo com as regras. Sênior Lucian sempre foi assim. Ele sofreu muito anteriormente, e simplesmente não pode sair dessa. Robin transmitiu depois de notar o olhar de Leyline. Na verdade, ele está extremamente satisfeito com o seu avanço. Normalmente, ele nem se dignaria a dar uma olhada em um convite para o banquete. Talvez por ser o mordomo de Gilbert, as habilidades de comunicação e observação de Robin eram excelentes. Apenas um vislumbre de Leyline em sua visão periférica e ele percebeu coisas, explicando a atitude de Lucian. Não se preocupe, eu entendo. Leyline sorriu ironicamente. Mesmo que Lucian decidisse não demonstrar respeito, não podia fazer nada a respeito. Mesmo com todos os seus trunfos, Leyline poderia, no máximo, lidar com um nível 3 da maga. Com esse tipo de diferença de força, era inútil falar sobre isso. Se Lucian não tivesse considerado seu mentor Gilbert e o fato de ter sido o primeiro convite de Leyline, ele poderia nem ter vindo. Oh, certo. Deixe-me apresentá-lo ao meu aprendiz, Snoopy. Um jovem reservado aproximou-se da apresentação de Leyline, um sorriso com covinhas no rosto marcado de marcas. Ele. Olá, mestres distintos. Snoopy cumprimentou todos os magos, tropeçando em suas palavras. Alguns poucos Varlocks apenas assentiram indiferentemente e não prestaram muita atenção, e até as duas gerações mais jovens de Kesh o desprezaram. Eles podiam ver a linhagem de Snake Black ou Hall Snake em um relance. Apesar de uma linhagem de 3 Varlocks ser considerada um grande negócio mesmo no continente central, aqueles com linhagens mais altas não pensaram nisso. Imediatamente, eles ligaram essa visão ao principal subalterno de Leyline, Parker, e adivinharam os motivos por trás da aceitação de Leyline desse aprendiz. Eles naturalmente não prestariam mais atenção, mas por conta de Leyline, eles acenaram com a cabeça em sinal de reconhecimento. Felizmente, Leyline só trouxe Snoopy para a exposição, e rapidamente o dispensou depois que ele se curvou para todos. A resposta do Snoopy foi rápida e sua retirada foi ainda mais rápida. Com um tom de embaraço no rosto, pareceu a Leyline que ele estava fugindo. Esta é a hierarquia de Varlocks. Leyline suspirou internamente. Em comparação, embora as duas gerações mais jovens de Kesha fossem ligeiramente inferiores em força, porque a sua linhagem sanguínea era distinta e havia a possibilidade de fazer um avanço para o nível 4, elas receberiam imediatamente mais atenção. Mesmo os 3 Grais Elders considerariam isso normal. Para Varlocks, mesmo que a linhagem não pudesse determinar suas realizações mais baixas, ela poderia ditar o seu melhor. Tomemos por exemplo os 2 bruxos da serpente gigante Kemoin que Kesha trouxe. Eles precisavam apenas se esforçar um pouco mais e passar mais tempo, e seria brincadeira de criança alcançar o vapor e até mesmo a fase hidrelétrica. No entanto, o avanço para a fase de cristal dependia do talento inato da pessoa. Quanto ao avanço para o reino da Estrela da Manhã, o talento inato por si só não era suficiente. Havia uma enorme quantidade de sorte a ser levada em conta. Afinal, eles não eram Varlocks da serpente gigante de primeira geração. Sua linhagem não era tão pura, e não podia permitir que os adultos avançassem facilmente para o nível 4. De fato, em todo o clã Ouroboros, já não havia mais Varlocks da serpente gigante absolutamente sangue gigante. Suas linhagens haviam desaparecido com o passar do tempo.
Os 3 anciãos que romperam no Reino da Estrela da Manhã exigiram não apenas uma grande quantidade de recursos e esforços, mas também um golpe de sorte. Leyline não sabia quão pura era sua linhagem sanguínea, mas o chip AI e o reconhecimento dos poucos senhores e mentores pareciam sugerir que não era tão ruim. De fato, ele tinha imensa confiança nas habilidades de purificação da linhagem do AI chip. Durante o período em que esteve no clã Ouroboros, descobriu que, mesmo no continente central, não havia microscópios que pudessem formar imagens nos níveis genético e atômico. Sua pesquisa, no máximo, parou nas células. Seus melhores microscópios podiam, no máximo, ver a estrutura de uma célula. Anteriormente, o AI-chip extraiu diretamente a parte dos genes que pertenciam à serpente de Kemoin gigante da essência da linhagem sanguinária da cobra Orrala Negra, e os reconstruiu. Leyline chegou a suspeitar que a linhagem dentro de seu corpo poderia se comparar com a de uma geração de bruxos da serpente gigante de Kemoin da primeira geração. Lembre-se, essa foi uma linhagem que permitiu que um feiticeiro progredisse para o Reino da Estrela da Manhã automaticamente enquanto envelhecia. A melhora do próprio Leyline foi rápida demais. Ele tinha apenas 100 anos de idade, uma criança entre os bruxos da serpente gigante Kemoin. Assim, ele não tinha uma compreensão profunda o suficiente do potencial assustador de sua linhagem. Ainda assim, demorou muito para as serpentes de Anti-Kemoin amadurecerem. Se ele fosse avançar na mesma velocidade que sua linhagem o deixaria, ele seria apenas um Varlock de nível 1 a partir de agora. Com o passar do tempo, ele sentiria sua força espiritual crescendo levemente, mesmo que não fizesse nada além de dormir o dia todo. Depois de terminar a semi-conversão e completar a conversão, sua força aumentaria. Com cerca de 500 anos de idade, ele se tornaria um terceiro Varlock. Quanto a um Morning Star Varlock, isso levaria até os 900, se ele dependesse apenas da linhagem dele. Em outras palavras, a melhora atual de Leyline foi rápida a ponto de sua linhagem não conseguir acompanhá-lo. Mesmo que eu tenha quase 900 anos de vida de acordo com o AI-chip, os riscos em esperar tanto tempo são altos demais. Ele pensou enquanto acariciava seu queixo. Além disso, Leyline não pode ter certeza de que a pureza de sua linhagem foi suficiente para um avanço para o estágio da Estrela da Manhã no momento em que ele atinge 900. Como tal, ele continuaria a trabalhar duro. Na pior das hipóteses, o grilhão de sua linhagem não retardaria seu progresso antes de atingir o posto 4, e ele seria capaz de avançar para esse reino sem nenhum obstáculo. Teme por seus pensamentos? Sua introspecção obviamente chamara a atenção de Robin. Leyline resumiu suas reflexões sobre o crescimento de sua linhagem, obviamente escondendo sua conjectura sobre sua pureza e, em vez disso, desviando a conversa para como ele poderia desenvolver sua linhagem. Então, você quer descobrir se há algum remédio ou material que o clã Ouroboros usa para acelerar o crescimento da linhagem? Robin olhou para Leyline e não sabia se devia rir ou chorar. Muitos Varlocks dependem da força de suas linhagens ao usar suas técnicas de meditação para melhorar lentamente em fileiras. Um caso como o seu, onde a força do anfitrião supera a do crescimento da linhagem, é extremamente improvável. Improvável, mas não impossível. Leyline estava determinado. O continente central tinha muitos talentos inovadores, e o clã Ouroboros era onde os bruxos da serpente gigante Kemoin se reuniam. Deve haver um caminho. Ainda assim, quaisquer soluções que existissem certamente seriam extremamente preciosas e ocultas. Leyline nunca tinha visto uma coisa dessas no salão de operações. De fato. Como você, Leyline, nossa organização teve alguns Varlocks no passado cujas forças ultrapassaram em muito sua idade. Cash interrompeu, e eles usaram um material precioso de primeira linha para aumentar o crescimento de sua linhagem para resultados notáveis. Que material? Os olhos de Leyline brilharam. Lamia Hair. Kesha não pretendia deixar Leyline em suspenso e deu-lhe um termo específico. AI-chip, Leyline recitou internamente. Consulta o banco de dados do Lamia Hair. Coletar dados e livros era habitual para ele. Naturalmente, ele não havia diminuído o tempo no clã Ouroboros. O clã Ouroboros era uma grande potência do continente central.
Sua biblioteca possuía uma rica coleção de dados, e como Leylin era marquês, ele tinha poucas restrições sobre o que podia ler, assim, expandiu significativamente seu banco de dados. O que restava naturalmente não era um problema muito grande. Embora não pudesse afirmar que sabia tudo sobre o continente central, o conhecimento que acumulara nesse período não perderia o de um estudioso de algumas centenas de anos. Lamia Hair é um material precioso antigo. Diz a lenda que um fio de cabelo da antiga Lamia tem um horror extremamente capacidade de rank. 3. Rarity. 4. Description. O Lamia era um ser extremamente tirânico nos tempos antigos. Além de feitiços estranhos, eles eram especialistas em controlar as serpentes inferiores para atacar e normalmente dominavam as cobras. Diz a lenda que eles eram descendentes diretos da cobra, e eram comparáveis aos magos da lua radiante na idade adulta. Leylin viu a descrição dada pelo Ai-Ship e não pôde deixar de sorrir ironicamente. Uma descrição em termos de classificação e raridade foi padrão no continente central. O rank 3 indicou que o material era apenas efetivo para os magos de nível 3, enquanto que a classificação 4 de raridade significava que apenas os Morning Star Magi poderiam colocar as mãos em um deles. É desnecessário dizer que a avaliação de como isso poderia se comparar a um magus da lua radiante na idade adulta chocou Leylin completamente. Um magus da lua radiante estava no nível 5. Eles superaram os Morning Star Magi por um rank completo, e havia poucos magos no continente central que possuíam tanta força. Como Leylin, que não podia se dar ao luxo de ofender nem mesmo um único mago da Estrela da Manhã, ousaria pensar em um plano envolvendo os magos da lua radiante. É claro que a força dos próprios seres era uma questão, os recursos eram outros. Para o veterano que acha mencionar isso, será que a mentor tem fios de cabelo da Lamia? Os olhos de Leylin se iluminaram. A antiga Lamia foi extinta por um longo período de tempo. Mas alguns vestígios poderiam ter sido descobertos pelos magos, e seria extremamente normal obter esses recursos como resultado.